Boa noite a todas e a todos. O Fórum Eleições de hoje é com o governador reeleito do Maranhão, Flávio Dino. O Flávio Dino fez uma eleição que, no popular, a gente pode falar de barba, cabelo e bigode. Ganhou para governador com quase mais de 60% dos votos, depois ele passa os números direitinhos aqui durante a entrevista. Fez os 2 senadores, fez ampla maioria dos deputados federais, 12 de 18, e também fez 32 deputados estaduais. Como é que foi isso, Flávio? Que vitória espetacular essa! Bom, prazer cumprimentar todos os internautas, um resultado de fato muito positivo. Eu quero agradecer mais uma vez a confiança do povo do Maranhão, que acreditou que as realizações que nós fizemos no campo social, políticas públicas novas que nós implantamos, a exemplo da educação, com escola de tempo integral, crescimento do IDEB, programa de alfabetização, esse caminho de mudanças concretas na vida do povo deveria continuar. Essa mensagem foi traduzida em conquistas reais, objetivas, que foram demonstradas ao longo da campanha, e eu atribuo a isso o resultado, o fato de nós termos conseguido mostrar um patrimônio de realizações e, ao mesmo tempo, apontar caminhos para o futuro, porque o eleitor vota olhando para trás e olhando para frente. Ele olhou para trás o que nós fizemos nesse período e achou positivo, e ao mesmo tempo nós apontamos quais são as prioridades para o próximo período. Acho que isso fez com que houvesse um engajamento muito grande da população, e essa grande vitória expressa tanto na votação para o governo como para os parlamentos. E você teve essa estrondosa vitória, eu que estou dizendo que é estrondosa, a despeito de ter vivenciado durante muito tempo, e não só nessas eleições, tanto na primeira que você ganhou como nas que você perdeu, uma imensa campanha de difamação, que na época inclusive não tinha o nome de fake news. Hoje a eleição brasileira está se constituindo um pouco com esse centro do debate, né? Você tem muitas mensagens sendo enviadas por diferentes meios de comunicação, o WhatsApp é um, mas não é só ele, que deturpam um pouco a realidade política e intoxicam esse ambiente da disputa. Como trabalhar para poder superar isso, Flávio? É uma questão que se desdobra em 2 faces. A primeira, o conteúdo, ou seja, você tem que andar sempre com a verdade ao seu lado e ter a capacidade de utilizar essas verdades para combater, obviamente, a falsidade, a difamação, a mentira. A outra face é a questão de forma, ou seja, você tem que usar os instrumentos adequados a cada batalha concreta. Você não consegue enfrentar as fake news, por exemplo, via WhatsApp, se você não estiver presente no WhatsApp, na rede social. Nós tivemos presentes o governo inteiro, ou seja, nós temos um engajamento concreto em torno do uso das redes sociais, e por isso creio que conseguimos um resultado muito positivo de ocupar esse espaço durante, inclusive, a cena eleitoral, e garantir que nosso discurso estivesse presente lá também. Agora, a gente conversava antes da entrevista ser gravada aqui, sobre essa questão da agenda, do agendamento do debate, né? Lá, eu imagino que no Maranhão tentaram tirar o debate do foco das realizações, do que aconteceu, da transformação que você realizou no Estado em várias áreas. Isso também está acontecendo no Brasil, ou seja, não se discute o 13º salário, não se discute a licença maternidade, que são temas importantes, a reforma trabalhista, e que parece ter uma pauta distinta do lado da campanha do Bolsonaro, mas aí vai se discutir Venezuela, kit gay, enfim. Como é que você imagina que é possível transitar de uma agenda para outra, e como que você fez isso lá no Maranhão? Quem detém o poder de agenda normalmente vence as eleições. Houve essa tentativa, no caso do Maranhão, de apresentar uma agenda em torno de sensacionalismos. Por exemplo, a apreensão de motocicletas, que o comunismo estava tomando os veículos, os carros, as motos das pessoas. E nós mostramos que, neste caso concreto, por exemplo, se cuidava da mera aplicação do Código Nacional de Trânsito em alguns casos, e que não havia
E isso que era apresentado como uma espécie de pânico. Vejam, o cidadão vai saindo de casa e a polícia vai lá e prende o veículo. Então nós conseguimos mostrar a verdade. Acho que, portanto, aplicando esse caso à situação nacional, é decisivo recuperar o poder de agenda. De fato, se você pega a campanha presidencial desde o início, o nosso campo político da esquerda, da democracia, o campo popular, o campo nacional, desde o início na defensiva. Às vezes muito reativos e, portanto, tendo que responder a uma falsa agenda. Uma agenda que não corresponde ao centro daquilo que o cidadão quer ouvir e que ele precisa saber e que é decisivo para o seu voto. Nós temos uma série de debates, não há dúvida, uma eleição presidencial, ele é um território da plurivocidade, múltiplas demandas, múltiplos sujeitos. Você tem que, no meio dessa floresta, distinguir o principal. E o principal, sem dúvida, é conversar com as classes populares, conversar com o povão, conversar com as pessoas que sofreram com a recessão nos últimos anos, com o desemprego, e mostrar que o nosso campo político é aquele que detém as condições, de fato, de melhorar a economia, melhorar a geração de empregos. Primeiro, porque já fizemos isso anteriormente. Segundo, porque temos um programa. A candidatura do Bolsonaro, o programa econômico que ele apresenta é rigorosamente igual ao do Michel Temer. Eu diria até pior, em alguns aspectos, porque pressupõe privatizações selvagens. Privatização, por exemplo, da Petrobras, de bancos públicos. Isso é destruir as condições para o desenvolvimento econômico brasileiro. E isso tem que ser dito. Olha, o outro programa econômico é um programa recessivo, regressivo, ou seja, de concentração de riqueza na mão de poucos, e vai destruir o Estado brasileiro. Então, se as pessoas querem um Estado forte, as pessoas querem um Estado forte, querem serviço público, querem um governo que atue. Ora, se você tem um programa, no caso do Bolsonaro, de privatização, de perda de direitos, diminuição de direitos, isso, na verdade, é o contrário daquilo que as pessoas querem. Agora, é preciso mostrar isso concretamente e mostrar como nós temos a capacidade de melhorar a vida do povo, da classe trabalhadora, daqueles que precisam da mão forte do Estado para conseguir melhorar a sua vida. Flávio, o que parece ter surpreendido muita gente no resultado dessa eleição foram as vitórias do Bolsonaro em diversas capitais do Nordeste. Eu acho que, exceção de São Luís e Salvador, o Bolsonaro ganhou em todas as outras 7. E ganhou Imperatriz também, que é uma cidade grande do Maranhão, que fica do outro lado, né, do estado. A que se deveu a isso, na tua opinião? Eu acho que nós temos uma série de problemas específicos que podem explicar esse resultado, é exemplo da segurança pública. Eu acho que esse é um tema daquilo que eu falava há pouco do poder de agenda, que deve ser pautado pela candidatura do Haddad. Só com a questão do social? Você acha que isso dá conta? É claro que não dá. Eu uso a experiência do Maranhão. São Luís era uma das 50 cidades mais violentas do mundo. A única capital do Nordeste que hoje não está nessa lista é exatamente São Luís. Porque além, obviamente, das políticas sociais, das ações preventivas... Isso pode explicar, inclusive, de repente, a vitória Então, pode explicar, porque nós tivemos, no caso de São Luís, uma redução da criminalidade violenta na casa de 60%. Então, da nossa capital. E a São Luís é a única capital que está fora dessa lista das cidades mais violentas do mundo. Então, acho que esse é um tema central hoje no segundo turno. E acho que a candidatura do Haddad tem que, além de, evidentemente, sublinhar os aspectos sociais, dizer concretamente o que vai fazer, qual é o plano de segurança pública objetivo que transite, inclusive, pelo aumento da capacidade operacional das polícias e criação de instrumentos nacionais. A experiência concreta tem demonstrado que não pode ser o Exército, não é o seu papel, não é a sua vocação, não é a sua capacitação. A Polícia Federal hoje tem uma série muito grande de atribuições. Me parece evidente a essas alturas que você não pode deixar a criminalidade transnacional, internacional, as organizações criminosas, no caso do Nordeste, as quadrilhas interestaduais, apenas a cargo do governo dos estados. Nós temos um embrião que é a Força Nacional de Segurança Pública e acho que uma proposta correta seria institucionalizá-la, torná-la permanente,
como uma espécie de guarda nacional, que esteja à disposição dos estados para ajudar as PMs naqueles casos mais graves, mais agudos, por exemplo, no caso de homicídios, roubos a banco. Então é uma proposta objetiva, concreta, que diz: o governo federal fará isso. Vamos criar uma força nacional, uma guarda nacional que terá X mil pessoas, um efetivo de X mil pessoas, que vai atuar em relação a roubo a banco, em relação ao tráfico de armas, em relação a homicídios. Então essa é uma resposta concreta. A sociedade precisa ouvir isso da gente, porque nós temos a capacidade de formular e apresentar isso. Porque se não ouve, vai acreditar em falsas soluções, como por exemplo, cada um tem uma arma na cintura. Isso só vai aumentar a criminalidade, só vai aumentar a violência. Porque na hora que a quadrilha souber que o Rovai tem um 38, essa quadrilha vai com uma metralhadora. Então, na verdade, o cidadão sempre vai estar em condição desfavorável, uma falsa promessa de que ele, armado, ele vai resolver alguma coisa. Além do fato de a experiência, por exemplo, dos Estados Unidos mostrar que quando há uma disponibilidade maior de armas, se você compara com a Europa, por exemplo, aumenta também a criminalidade fortuita. Por exemplo, a discussão de trânsito que transforma no homicídio. É a discussão numa festa, num bar, as pessoas assistindo o jogo que se transforma no homicídio. Ou seja, longe de diminuir a violência, você disseminar o porte de armas vai, na verdade, aumentar a violência. E a gente tem como provar isso com estatísticas internacionais. Falando em violência, Flávio, tem aumentado muito a violência e a perseguição à esquerda, né? E o Partido Comunista do Brasil, que é o teu partido, tem sofrido muitos ataques na pessoa da Manuela. É um ataque porque ela é uma pessoa que defende temas relacionados ao feminismo, né? O direito dos LGBTs, da orientação sexual, enfim. E esse tipo de coisa não te leva a uma coisa meio talibanesca, assim? Não está se construindo uma mentalidade nessa lógica do ISIS? Eu não estou querendo, sabe, Sim. É uma metáfora, evidentemente, mas foi assassinado um mestre de capoeira na Bahia com 12 facadas nas costas. Eu vi no Piauí, em Teresina, um ataque a um jovem que estava com uma camisa vermelha por mais de 30 pessoas. Em Salvador, um carro distribuindo alfafa na orla da praia. No Rio de Janeiro, a destruição da placa da Marielle, e depois essa mesma placa num palanque sendo mostrada do lado do candidato a governador. O ataque aos centros de Umbanda, de religião afros do Rio de Janeiro e em outras áreas. Isso não é muito perigoso? Bom, em primeiro lugar, eu devo dizer que além de perigoso, além de grave, é profundamente anticristão. Eu sou católico, sou cristão, praticante, conheço a mensagem de Jesus Cristo, e no Novo Testamento, quem vai nos evangelistas encontra exatamente convocações feitas pelo próprio Jesus Cristo, no sentido do amor, do respeito ao diferente. Jesus Cristo mostrou isso inúmeras vezes. Conhecerei a verdade vos libertará. Claro. Exatamente. E Jesus Cristo dialogava com todos, ele nunca se recusou a dialogar, ele dialogava com o diferente, ele foi ao templo discutir com os sábios do judaísmo e apresentar a sua perspectiva nova, a boa nova, o que seria o evangelho para o diferente. E ele nunca discriminou episódios como, na época, os leprosos, hoje, os portadores de hanseníase, as pessoas que têm hanseníase, e ele tratava, lidava, abraçava. Quem nunca errou que atire a primeira pedra. As prostitutas, com Maria Madalena. É uma mensagem mais profunda de respeito ao outro do que quem nunca errou que atire a primeira pedra. Então, todo esse ambiente anticristão, perigoso e contrário a uma das características brasileiras, que é exatamente o respeito à democracia. Nós somos um povo pluriétnico, um povo que se formou a partir de uma grande unidade nacional e nós não podemos perder isso. O verde e amarelo está do nosso lado, porque esse discurso da violência é o discurso da divisão do Brasil, é o discurso de brasileiros contra brasileiros. A verdadeira campanha patriótica, a verdadeira campanha nacional, portanto, a verdadeira bandeira que preserva o Brasil como nação, é a nossa campanha.
porque pressupõe o diálogo, pressupõe o entendimento. E todos esses episódios que você narrou vai, na verdade, por exemplo, diluir, dissolver instituições fundamentais da sociedade, como a família, inclusive. Falam tanto de família, mas esse discurso do ódio, do medo, da agressão, é que dissolve as famílias, destrói as instituições sociais, inviabiliza a convivência entre diferentes. E, portanto, é preciso afirmar bons valores. Valores que eu digo, tem inclusive a base autenticamente cristã. E acho que e a base também nacional, a base patriótica. Nós precisamos fazer isso para que o debate presidencial não resulte numa nação inviabilizada. É disso que se cuida. Tudo que você narra conduz a uma inviabilização do Brasil enquanto nação. E isso é muito grave. Nós que amamos de verdade a bandeira brasileira, nós que nos emocionamos com o hino brasileiro, temos que defender o respeito entre os brasileiros. Eu sei que você tem outros compromissos, mas queria te fazer uma pergunta. Você foi deputado junto com o Bolsonaro. O que você acha da pessoa do Bolsonaro? Porque assim, eu sei que você é um democrata e as relações na política, elas se dão com os diferentes, né? Mas assim, na convivência com ele, o que ele te parecia? É uma pessoa sincera na abordagem? É uma pessoa que tem capacidade e condições objetivas de se apresentar? Bom, eu fui deputado de 2007 a 2011 e atuei numa legislatura muito movimentada ali, com figuras importantes da política brasileira. E o que eu posso dizer do Bolsonaro é que ele era um deputado inexpressivo, do baixíssimo clero do Congresso Nacional. Não lembro, inclusive, dele ter participado de algum debate relevante, ter apresentado um projeto de lei, uma ideia, ocupar a tribuna da Câmara durante um debate importante, mesmo de segurança pública. Veja só, eu fui relator de muitas leis modificando o Código Penal e o Código de Processo Penal. Por exemplo, a lei que alterou o Tribunal do Júri, a lei que tipificou organizações criminosas, a lei que tratou da proteção dos juízes, a lei que tratou dos ritos do processo penal, visando acelerar a punição de criminosos. Nunca recebi nenhuma sugestão, nenhuma ideia, nada do então deputado Bolsonaro. E falando de segurança pública. E eu fui relator da subcomissão de mudanças da legislação penal e processual penal na Câmara. Nunca recebi nenhuma ideia, nenhuma sugestão, nada vindo dele. Então, realmente é surpreendente que um político com essa trajetória tão precária hoje esteja aí disputando o segundo turno. Claro que nós respeitamos, como você disse, na condição de democrata, eu respeito o voto popular, mas é realmente algo atípico que um parlamentar que sequer na segurança pública tenha dado qualquer contribuição relevante, hoje fale tanto em segurança pública, por exemplo. Antes, eu vou te fazer mais uma pergunta. Eu falei do Bolsonaro, mas assim, além do Bolsonaro, não te assusta ver um vice como o Mourão, com as ideias que ele tem, que amanhã ou depois pode vir, inclusive, a substituir o Bolsonaro, como aconteceu com o Temer e a Dilma? Esse é um outro Você está falando do Bolsonaro, mas parece que o vice ainda é pior. Esse é um outro grave fator de instabilidade, porque o próprio candidato a presidente da República tem deixado claro que não confia no candidato a vice. Isso é uma coisa estapafúrdia, porque ontem, esses dias mesmo, ele disse que o vice era uma pessoa sem experiência e sem tato. Deu canelada. E significa o seguinte, se ele for visitar os Estados Unidos, como que ele deve ir, se for eleito, deve ir como chefe de Estado, participar da reunião do G20. E deixa uma pessoa que ele próprio diz que não tem tato, que dá canelada, que não tem experiência, que não sabe de nada, governando o país. E se esse vice resolve dar um golpe no próprio presidente, por exemplo, é um general do Exército. Então é um perigo grave que o Estado brasileiro corre, que as instituições brasileiras correm. E eu fico, às vezes, impressionado que, por exemplo, as instituições do sistema de justiça, tão duras, tão céleres, às vezes tão espetaculosas indevidamente em relação à temática da corrupção, estejam permitindo o debate presidencial em termos bárbaros. Por exemplo, com as tais das fake news, com a mentira, infâmia, agressão, como você mencionou há pouco, no caso da Manuela Dávila, que você pode discordar das posições dela, eu próprio discordo de várias, mas todos nós sabemos que é um atributo democrático que ela possa expressar suas opiniões. Ninguém pode ser punido por opinião.
por ideia, por pensar de um jeito ou de outro. Então, na hora que você imagina um país dessa forma, em que o hipotético presidente não confia no hipotético vice, e que por sua vez já não confiam no hipotético chefe da economia, que por sua vez diz que quer acabar com o 13º, com férias, etc. Isso é um tumulto, uma balbúrdia. Então é importante que não só a sociedade, os eleitores, as eleitoras que nesse momento nos assistem, mas as outras instituições do Estado, elas têm uma responsabilidade sobre isso. Claro, o sistema de justiça não pode permitir, quando eu falo sistema de justiça, é polícia, é Ministério Público, é Judiciário, não pode permitir que o debate presidencial vire um vale-tudo, porque esse vale-tudo vai cobrar um preço caro mais adiante, é uma conta cara que o Brasil vai passar, então é preciso ter responsabilidade para garantir que as eleições se deem em clima de normalidade, com respeito à legalidade, respeito às leis. E hoje as leis não estão sendo cumpridas, porque esse clima de violência, de perseguição a jornalistas, de perseguição às pessoas é contrário à lei, é contrário à Constituição. E alguém tem que fazer alguma coisa. Não pode ser um clima de autodefesa, do vale tudo, do guerra de todos contra todos. O que é isso? Tem que ter lei no Brasil. Então esse é o convite, o apelo que eu também faço como brasileiro, como cidadão brasileiro, e vamos continuar a fazer a nossa parte, um bom debate e confiar. Eu confio muito na democracia e confio na soberania popular. Obrigado, Flávio. Boa sorte aí para você nesse segundo turno. Boa sorte para o Brasil nesse segundo turno. Abração. Valeu. Cara. Beleza. Muito bem, Leda.